Pessoal, hoje é a continuação da nossa aula, Padrões Radiológicos Fundamentais, parte 2. Então, vamos relembrar, nós temos 5 padrões: consolidação, atelectasia, padrões intersticiais, diminuição da atenuação pulmonar na TC e nódulos e massas pulmonares. Então, nessa aula a gente vai abordar os dois últimos. Começando com diminuição da atenuação pulmonar na TC. A diminuição da atenuação pulmonar na TC, então, pode resultar de enfisema, ou diminuição da perfusão pulmonar secundária à obstrução brônquica ou bronquiolar, ou diminuição da perfusão pulmonar consequente à obstrução das artérias pulmonares, principalmente no embolismo pulmonar crônico. Então, o livro do CBR traz essa tabela com o diagnóstico diferencial de diminuição da atenuação pulmonar na TC, sendo as causas mais comuns enfisema, em que nós temos áreas de baixa atenuação sem paredes visíveis, doenças císticas, onde nós temos áreas arredondadas e com paredes, com conteúdo gasoso, que deve ser diferenciado de enfisema centrolobular, que tipicamente não apresenta parede visível. A gente estudou as doenças císticas lá nos padrões intersticiais, certo? Doença de via aérea, como bronquiolite obliterante, asma, fibrose cística, em que a gente tem áreas de atenuação e vascularização diminuídas, e doença vascular obstrutiva, em que a gente tem aumento do tamanho do tronco da artéria pulmonar, sendo o embolismo pulmonar crônico a causa mais frequente. Então, vamos para o enfisema. O enfisema é o aumento permanente do espaço aéreo distal ao bronquíolo terminal, com destruição das paredes alveolares. No raio-x, pode aparecer normal o raio-x, então pode não aparecer na radiografia, pode aparecer como bolhas, e como aumento da transparência e outros sinais de hiperinflação pulmonar que eu vou mostrar para vocês. Já a tomografia ela é mais sensível e específica que a radiografia de tórax na avaliação do enfisema, tá? Então, ela tem sido empregada para detectar, caracterizar e quantificar a doença. A tomografia, então, é capaz de diferenciar os vários tipos de enfisema que podem ser classificados de acordo com a região do ácido acometida, como proximal, também chamado de centroacinal centrolobular, distal, que é o paraseptal, ou cometendo todo o ácido no panacinar ou panlobular. Então, essa radiografia aqui, a gente consegue ver sinais de hiperinflação pulmonar, tá? No paciente com enfisema. O que a gente vê? A gente vê retificação das cúpulas diafragmáticas. Lembra que a cúpula é para estar convexa aqui, tá? Aqui está retificada. A gente vê uma hipertransparência do parênquima pulmonar, então o pulmão está mais preto. Alargamento dos espaços intercostais. Conseguem perceber? Tá? Então, o pulmão está hiperexpandido, com a cúpula retificada, claramente aqui alargado e mais preto, certo? Nesse caso aqui também, o paciente tem um enfisema panlobular, e a gente consegue ver o pulmão hiperexpandido também, aumento dos espaços intercostais, retificação da cúpula, olha como a gente vê bem a retificação aqui no perfil, né? A gente vê o pulmão mais hipertransparente e a gente vê também um alargamento desse espaço retroexternal aqui, tipicamente com maior que 3 centímetros, com alargamento do espaço mesmo, do diâmetro anteroposterior do tórax, tá? Então, tudo isso que eu falei são sinais de hiperinflação pulmonar, são sinais indiretos de que o paciente tem enfisema, né? Para a gente ver o enfisema é na tomografia, certo? Então, de novo, relembrando, hipertransparência pulmonar, alargamento dos espaços intercostais, retificação das cúpulas diafragmáticas, aumento do espaço retroexternal e do diâmetro anteroposterior do tórax. Essa aqui é a imagem de tomografia, a gente está vendo aí no plano axial, a janela de pulmão, e a gente está vendo enfisema centrolobular. São esses pretinhos, essas bolinhas mais pretas no parênquima, certo? Esse é o enfisema centrolobular. O que as setas estão mostrando é que em alguns a gente consegue ver esse pontinho branco, né? Que é a pequena artéria centrolobular preservada.
reparem que não tem parede, tá? É só o pretinho. E essa forma de enfisema é a forma mais comum em tabagistas. Agora, nessa imagem, é outro paciente com enfisema centrolobular, mas aqui a gente tem um enfisema acentuado. E aí percebam que a gente vê que essas áreas enfisematosas vão se tornando confluentes, tá? Vão se juntando, né? E aí, em alguns, a gente vai ter a impressão de que tem parede. Mas não é parede, gente. É que destruiu tanto a parede do ácino, foi destruindo tanto, as lesões foram ficando tão confluentes, que chega nos septos interlobulares, nos vasos, tá? E fica com essa impressão de parede, quando já tá bem acentuado. Aqui a gente também vê artéria centrolobular preservada, né? Aqui também, tá? Mas olha aqui, repara que não tem parede, né? Mas quando ele destrói tanto que chega nos septos, aí ficam os septos assim delimitando, tá? Fica com essa impressão de parede, mas o enfisema, tipicamente, conceitualmente, cursa com destruição das paredes alveolares, tá? Esse aqui é um exemplo de enfisema paraseptal. Então, o que que a gente vê na TC? Áreas de baixa atenuação nas regiões subpleurais, tá? E peribroncovasculares, né? Separadas por septo interlobular, né? Tá vendo? Isso aqui é septo, tá? Não é parede. Então, como é subpleural, é onde fica certinho aqui o lobo pulmonar secundário, por isso que ele tem essa divisão, são os septos, tá? O enfisema paraseptal tem essa localização aí, subpleural, seguindo as fissuras, ok? Então, vamos lá. Áreas de atenuação pulmonar e vascularização diminuídas podem resultar de diminuição da perfusão pulmonar secundária à obstrução brônquica ou bronquiolar ou das artérias pulmonares, certo? E a combinação entre áreas de atenuação e vascularização diminuídas e áreas com atenuação e vascularização normais ou aumentadas vai gerar, então, o padrão de atenuação em mosaico. Então, o que acontece? Uma redistribuição do fluxo sanguíneo para as regiões não comprometidas, resultando, então, em áreas com aumento da atenuação e da perfusão, tá? E a diferença, então, entre pulmão normal e anormal, nas doenças obstrutivas das vias aéreas, fica mais acentuado na TC expiratória. Então, você faz a TC, em vez de ser na fase inspiratória, como todas as tomografias, né? Enche o peito de ar e segura, a gente faz na fase expiratória, para ver, então, esse aprisionamento aéreo, tá? Essa região aí que não tá havendo troca, que tá só com esse ar aí preso. Então, faz a TC expiratória para ver, é aí que a gente vai observar melhor esse padrão de atenuação em mosaico, certo? Em pacientes com obstrução vascular, predominam achados clínicos de hipertensão pulmonar. E a gente vai ter também, na doença da via aérea, sinais na prova de função pulmonar, certo? Sinais de obstrução. Aqui a gente tem, então, um exemplo de um paciente com bronquiolite obliterante. Então, na TC, essa aqui é a TC em inspiração, né, normal, que ficou com atenuação um pouquinho heterogênea, aqui mais branco, aqui mais preto, um pouquinho heterogênea a atenuação do pulmão, discreto, certo? Mas aí quando a gente faz a TC expiratória, reparem a heterogeneidade do parênquima, certo? E o que a gente nota? É aprisionamento aéreo. O aprisionamento aéreo ocorre nas áreas, olha aqui a legenda, aprisionamento aéreo nas áreas de menor atenuação pulmonar. Então, a diferença, aí você pode me falar, isso aqui é vidro fosco. O aspecto é mesmo parecido, mas a diferença é que nesse caso aqui, quando você faz a TC expiratória, na expiração você tirou o ar, certo? Jogou fora o ar. Então, a área que está normal é a área branca. A área preta vai ser a área do pulmão doente, a área de aprisionamento aéreo, a área onde onde vai estar a maior parte, né, da destruição, tá? Então, a área que está lesionada, que está pobre em vascularização, vai ser a área preta, ao contrário do vidro fosco, né?
Esse aqui é o pulmão doente, esse aqui é o pulmão normal. Na expiração era para estar com essa atenuação. Então, aparece bem o padrão de atenuação em mosaico, que é a área saudável entremeada com a área doente. E agora nós passamos para nódulos e massas pulmonares. A gente vai começar nódulos e massas pulmonares e vai terminar no próximo vídeo, tá? Por causa do tempo. Então, vamos lá. Conceitualmente, nódulo é uma opacidade focal arredondada com menos de 3 centímetros de diâmetro, enquanto massa é uma lesão expansiva pulmonar, pleural, mediastinal ou da parede torácica maior que 3 centímetros, com contornos pelo menos parcialmente definidos. Então, vamos lá, quando é maior que 3 centímetros, é massa, certo? Nódulos são lesões frequentes, a grande maioria é benigna, tá, gente? E o diagnóstico diferencial, então, de um nódulo pulmonar solitário é amplo e o manejo depende se a lesão é benigna ou maligna. Então, toda avaliação feita é baseada em probabilidade, tá? Então, a gente vai ver a probabilidade de malignidade, para ver se vai acompanhar, vai fazer vigilância ativa, vai intervir, certo? Os nódulos pulmonares são frequentemente encontrados incidentalmente na TC de tórax e a gente tem que separar entre lesões benignas e possivelmente malignas. Então, é isso que a gente vai estudar agora, semiologia do nódulo, para conseguir traçar aí o risco, tá? A probabilidade. Então, na semiologia do nódulo, a gente vai começar com o número de nódulos, se o nódulo é único ou se são múltiplos nódulos, tá? E o número interfere diretamente na interpretação. Então, a gente tem, aqui no CBR, ele traz as tabelinhas de diagnóstico diferencial do nódulo pulmonar secundário separado do nódulo, solitário separado de múltiplos nódulos, tá? Então, vamos lá. Causa de nódulo pulmonar solitário: tuberculose, principalmente nos lobos superiores, e escavação e calcificação são comuns. Carcinoma de pulmão, em que a gente vai ter bordas mais comumente espiculadas. Metástase pulmonar isolada. Quando é metástase, aí sim a borda pode ser lisa, e geralmente é, tá? Tumor carcinoide, causa incomum. Amartoma também incomum, geralmente atenuação de gordura na tomografia, tem calcificação. Cisto broncogênico também incomum, geralmente tem atenuação de líquido na tomografia. Nódulos ou massas múltiplas, causas mais frequentes: metástases pulmonares, geralmente nódulos de vários tamanhos. Embolismo séptico, em que escavação é comum. Aspergilose angioinvasiva, típica do paciente imunocomprometido, vai ser um nódulo com sinal do halo na TC ou sinal do crescente aéreo na fase de recuperação neutrofílica, a gente vai ver mais pra frente. Granulomatose de Wegener, que a gente tem nódulos e massas de vários tamanhos. Escavação é comum também. Hematomas no contexto pós-trauma e malformações arteriovenosas. Então, vamos ver só alguns exemplos, o aspecto. Nesse caso aqui era uma neoplasia de língua, observem a radiografia, múltiplos nódulos pulmonares vistas inclusive na radiografia, né? Aqui em correspondência à tomografia, na janela de pulmão, a gente também vê múltiplos nódulos pulmonares, né? Aqui, neoplasia de reto, então, de uma neoplasia primária conhecida, e apareceram múltiplos nódulos pulmonares, típico de metástase. Então, a gente tem uma massa pulmonar e a gente tem múltiplos nódulos pulmonares bilaterais de vários tamanhos. Nesse caso aqui, a gente tinha um adenocarcinoma de pulmão, esse nódulo feio aqui, espiculado, e aí apareceram esses micronódulos aqui bilaterais com aquela distribuição randômica que a gente estudou no padrão nodular das doenças intersticiais, lembram? Chamado padrão miliar. E nesse caso, então, era neoplasia. Então, lembra que uma das causas lá nos nódulos, né, da distribuição miliar era metástase hematogênica, tá? Foi o caso aqui. Isso aqui é metástase também, com esse padrão miliar. E nesse caso aqui também, não, nesse caso aqui era embolia séptica, embolia pulmonar séptica, mas também a gente vê nódulos pulmonares bilaterais, inclusive no raio-x, né?
Geralmente no raio-x a gente vai ver nódulo maior que 1 centímetro. Então vamos lá, continuando a semiologia do nódulo, quanto ao tamanho. Nódulos menores que 0,3 centímetros são chamados de micronódulos. Entre 0,3 e 3 centímetros são chamados de nódulos. E mais de 3 centímetros chamados de massa. E a probabilidade de neoplasia é a seguinte: quanto maior o tamanho, maior a probabilidade de ser maligno. Então vejam esse estudo aqui de 2003, que ele trouxe a porcentagem de acordo com o tamanho do nódulo. Então, micronódulos, a porcentagem de ser maligno, 0,2%. De 4 a 7 milímetros, probabilidade 0,9%. De 8 a 20 milímetros, a probabilidade 18%, maior que 20 milímetros, a probabilidade foi para mais de 50%. Aqui a gente tem um exemplo de massa pulmonar, né, de contornos regulares aqui, bem definidos, né? E aqui também a massa pulmonar, mas nesse caso uma lesão heterogênea e irregular, só para vocês verem o aspecto de massa. Continuando a semiologia do nódulo, quanto à atenuação. Então, quanto à atenuação, o nódulo pode ser sólido, pode ser semissólido, que é quando ele tem uma porção sólida e uma porção com atenuação em vidro fosco, ou ele pode ser um nódulo em vidro fosco, que também é chamado de não sólido. E tem também estudos mostrando que a maior probabilidade de ser maligno é o nódulo semissólido. Então, o nódulo tem uma porção sólida e uma porção em vidro fosco. Em segundo lugar, o nódulo em vidro fosco. E por último, o nódulo completamente sólido, certo? Lembrando que todos podem se tratar de neoplasia, só a probabilidade. Então, aqui só para vocês visualizarem o aspecto, esse aqui é o aspecto de um nódulo em vidro fosco, nesse caso era uma hiperplasia adenomatosa atípica, tá? Um nódulozinho pequenininho em vidro fosco. O vidro fosco é aquele que não vai apagar vasos, né, nem contorno de brônquio, e o sólido vai, né? Então, aqui é um exemplo de nódulo com atenuação mista ou semissólido, em que a gente tem vidro fosco e a porção sólida. Percebam a diferença, né? No vidro fosco a gente vê vaso, vê brônquio, e no sólido não. Aqui, então, as três diferentes atenuações. Aqui a gente tem um nódulo sólido, aqui a gente tem um nódulo em vidro fosco, vejam os vasos aqui bem visíveis através do nódulo, e aqui a gente tem um nódulo semissólido, em que a gente tem uma porção sólida e uma porção em vidro fosco, certo? Esses três pacientes tinham adenocarcinoma de pulmão. Então, só para lembrar que pode se manifestar de qualquer uma das três formas, certo? Outra observação é que os nódulos semissólidos e os nódulos com atenuação em vidro fosco geralmente não são identificados na radiografia, tá? Então, vão ser mais bem avaliados na tomografia. Bom, e as calcificações a gente vai continuar no próximo vídeo, tá?